Eu vou disponibilizar um vídeo com várias perguntas para esclarecer várias perguntas que nos chegaram sobre o processo de negociação salarial com a Prefeitura de São Paulo. Olá, todos bem, todas bem? Espero que estejam. Esse é o nosso programa Pergunte ao Professor. E eu aproveito, inclusive, o início deste nosso programa para fazer um convite para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. O endereço é esse que está aí embaixo. E nós vamos fazer um programa diferente. Eu vou disponibilizar um vídeo com várias perguntas para esclarecer várias perguntas que nos chegaram sobre o processo de negociação salarial com a Prefeitura de São Paulo, que acabou resultando na não aplicação da política de transformação de remuneração em subsídio. Como sabido, subsídio acaba com quinquênio, sexta parte, evolução funcional, outros direitos de caráter pessoal. Nós evitamos subsídio ao final da campanha das negociações, das discussões sobre a questão salarial. E o governo anunciou o aumento do piso em 32% e a aplicação de 5% em todos os padrões de vencimentos. O nosso posicionamento é por uma reivindicação maior e pela incorporação desses 32% que vão aumentar o piso em todos os padrões de vencimento dos ativos e aposentados. Mas para você saber mais, acompanhe o vídeo que nós vamos disponibilizar gravado nas dependências do SIMPEM. Estejam bem, um forte abraço. Bom dia a todos e a todas. Eu pedi aqui para falar um pouquinho com vocês que estão participando desse curso EAD do SIMPEM, BNCC, Currículo da Cidade, por conta do processo de negociação que ocorreu com a administração municipal e que nessa primeira etapa encerrou ontem, um processo super demorado, difícil, disputado, e é bom que os nossos profissionais de educação, docentes, gestores, quadros de apoio, saibam o que estava em disputa. O projeto de lei que dispõe aí sobre valorização dos servidores municipais foi encaminhado no dia de ontem para a Câmara Municipal. Mas desde o início, o que estava em discussão era a fixação dos vencimentos dos profissionais de educação em regime de subsídio. Esse regime de subsídio foi criado aqui na Prefeitura em 2015 e foi implantado para o pessoal da área da saúde, para o pessoal de nível superior, engenheiros, arquitetos, agrônomos, pedagogos, outras profissões, ou melhor, outros cargos que são classificados como do quadro do pessoal do nível superior. Em 2021, durante o período que nós estávamos ali em greve contra o Sampaprev 2, a Prefeitura encaminhou outro projeto de lei. Então, um projeto de lei, uma lei foi criada em 2015, instituindo o regime de subsídio para o pessoal do nível superior e o pessoal da área da saúde. Em 2021, o outro projeto de lei dispondo sobre o regime de subsídio para aqueles cargos que são classificados de nível básico e nível médio. Agente de apoio, por exemplo, é um cargo do nível básico, e agente de políticas públicas, AGPP, de nível médio. Foi instituído o regime de subsídio. E as pessoas perguntam, qual é a diferença entre o regime de vencimentos e o regime de subsídio? É que o regime de subsídio é incompatível com mecanismos de desenvolvimento na carreira, como evolução funcional, promoção por antiguidade, quinquênios e sexta parte. Ao fixar a remuneração em subsídio, é extinta a evolução funcional, é extinto quinquênio e é extinto sexta parte. Nós, profissionais de educação, através do SIMPEM, somos a organização que lutamos desde 2015
contra esse regime de subsídio, porque ele destrói a nossa carreira. Uma carreira que foi constituída em 1992, com todos os mecanismos de desenvolvimento, enquadramento por evolução funcional, enquadramento por promoção por merecimento e antiguidade, aquisição dos chamadas vantagens de ordem pessoal, como quinquênios e sexta parte, e o princípio de carreira aberta, que permite a todos os integrantes do QPE sair da primeira referência do seu cargo e chegar até a última referência, através dos mecanismos de evolução funcional, por tempo, tempo e títulos, ou títulos. Todos partem de um mesmo ponto e podem chegar lá na referência final em tempos distintos, mas chegam. Um professor com licenciatura plena sai do QPE 14A e pode chegar ao 23E. Um gestor, se for coordenador pedagógico, sai do QPE 15A e pode chegar ao 24E. Em tempos diferentes, um colega seu pode chegar antes de você, porque utilizou, né, o critério de tempo e título para ser enquadrado por evolução funcional. E aquele que só foi pelo critério tempo, vai mais lentamente, mas chega ao final. Então, o SIMPEM é a organização que o tempo todo tem defendido a carreira, os mecanismos de desenvolvimento na carreira e se oposto ao regime de subsídio, porque eles destroem os mecanismos de desenvolvimento na carreira, as garantias em relação a quinquênio, a sexta parte, a evolução e até mesmo ganhos judiciais. Aqueles servidores públicos que tiveram os seus vencimentos transformados em subsídio em 2015, ainda era na gestão do ex-prefeito Haddad, ficaram sem reajustamento do valor do subsídio até agora, e permanecem sem, vão ter uma valorização agora, 7 anos após essa transformação. Nesse período, alguém pode dizer, mas também nós não tivemos. Não é fato. Nós tivemos em 2013, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, nós tivemos readequações dos valores dos nossos pisos remuneratórios e conseguimos a incorporação nos padrões de vencimentos para assegurar o mesmo direito, o mesmo valor de remuneração a um professor efetivo, a um professor titular, né, em exercício, os aposentados e os pensionistas. Portanto, este ano aqui, nessa database, o que estava em discussão era exatamente, né, sendo nós o último quadro que não estamos sobre o regime de subsídio, a decisão do governo, a proposta do governo, era transformar a nossa remuneração em subsídio, eliminando quinquênio, eliminando sexta parte e eliminando evolução funcional. Isso é intolerável para o nosso quadro, posto que somos nós, os profissionais de educação, integrantes do QPE, desde agente escolar até docente, gestor, coordenador pedagógico, diretor, supervisor, aqueles que integram um quadro que é reconhecidamente o mais avançado pelos mecanismos de desenvolvimento, o mais reconhecido entre todos os quadros profissionais de funcionários de prefeitura na área da educação e até mesmo dos governos do estado. Vejam que a rede estadual de ensino converteu o regime de remuneração dos seus servidores recentemente em subsídio. E o posicionamento, inclusive, do sindicato estadual é contrário ao subsídio, acompanhando aquilo que o SIMPEM tem defendido há muito tempo, que o regime de subsídio destrói a carreira. Então, essa discussão, foram várias reuniões com o secretário de Educação, com o secretário de Gestão, com o secretário da Casa Civil e mesmo com o prefeito, para nós mantermos o nosso posicionamento contra o regime de subsídio. E, ao final, chegou-se ontem a apresentação de uma proposta do governo, que implica no quê? Primeiro, manter o nosso regime de remuneração, não substituir
por subsídio. Nós defendemos que não houvesse essa transformação em subsídio, ainda que aparentemente o valor de subsídio pudesse ser um pouquinho maior para aqueles que estão nas referências iniciais. A desvantagem é que esses que teriam um valor um pouco maior agora perderiam a possibilidade de ter quinquênio, sexta parte, evolução funcional, e aqueles que já possuem algum quinquênio, sexta parte, ou que chegaram no final da carreira, não teriam alteração qualquer. Posicionamento do SIMPEM. Nós brigamos pelo cumprimento do artigo 100 da Lei 14.660, uma conquista do SIMPEM, obtida em 2007, para assegurar que anualmente os pisos remuneratórios dos docentes, gestores e quadro de apoio precisam ser valorizados. Foi através desse mecanismo que nós conseguimos, de 2008 até o momento, alterações dos padrões de vencimentos, e o mesmo percentual que foi aplicado para aumentar o piso salarial dos docentes, gestores de quadro de apoio, depois foi incorporado aos padrões de vencimentos e todas as escalas, tabelas de vencimentos do QPE. Ontem, portanto, já depois de um processo bastante desgastante e difícil, a administração apresentou uma proposta. A proposta consiste no quê? Aumentar os pisos profissionais em 32%. O que isso significa? Significa que um professor que tem licenciatura plena na jornada básica docente, eu vou falar jornada básica docente, que é a jornada pela qual nós ingressamos no cargo, porque a GEF é opcional. Vou falar as duas. Se ele tem licenciatura plena, hoje o piso é de R$ 2.874,29. Com os 32%, o piso passa a ser R$ 3.787. Então você vai lá na tabela de vencimentos, tem no Jornal do SIMPEM, na página 2, a tabela de vencimentos. Você procura a tabela da JBD. E você vai ver lá que no QPE 14A, o valor é de R$ 2.874,29. Então, ali no QPE 14A, da jornada básica docente, o piso passa a ser, essa referência passa a ter o valor de R$ 3.787,50. Foi reajustado em 32%. Você pode simplesmente reajustar o piso e não mudar valor de nenhuma outra referência. QPE 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 15, A, B, C, D, E, 16, até chegar lá ao final. Só aumentou o piso em 32%. Então, ao aumentar o piso, todas aquelas referências que estão abaixo de R$ 3.787,60, aplicando 32%, você teria um abono complementar. Ou seja, o que falta para chegar a 3.787 em cada uma dessas referências da tabela de vencimentos? Esses recebem o abono complementar. Como aconteceu no passado? Recebe o abono complementar e depois ele vai sendo incorporado a tal ponto de todas as escalas de padrões de vencimentos da tabela terem 32% do começo ao fim, ativos e aposentados. Esse é o nosso esforço. Vou tomar um outro exemplo. Pegue um professor que que tem licenciatura plena, está em GEF, optou por GEF, está em exercício na GEF. Esse professor de licenciatura plena tem a referência QPE 14A. Vai lá na tabelinha de vencimentos, como eu disse, tem no jornal do SIMPEM, está no site do SIMPEM também. Daqui a pouquinho terá essa tabela explicativa no site do SIMPEM com as diferenças dos padrões de vencimentos e o complemento para atingir o piso. Então, esse professor QPE 14A, ele tem um valor hoje de R$ 3.400
832,37. O que importa é o valor padrão. Então, a prefeitura diz, aumentam todos os pisos em 32%. De 3.832,37 passa para 5.050. Então, o professor em GEIF, na referência QPE 14A, ele sai do piso de 3.832 para 5.050. Se você fizer um cálculo rapidinho aí, a diferença de 5.050 para 3.832 vai dar algo em torno de R$ 1.143. Então, esses 1.143 é pago na forma de abono complementar. Vai ser um valor menor, porque depois eu vou explicar a questão dos 5% que está sendo largamente anunciado, né, divulgado. Então, se fosse simplesmente o aumento do piso na forma de abono complementar, essa pessoa de 3.832, QPE 14A, em GEIF, passa para 5.050, recebendo ali R$ 1.217,73 de abono complementar. E as referências sucessivas, QPE 14B, por exemplo, vai diminuindo o valor do abono de 1.217 para 1.143. Se ele está abaixo do piso, a outra referência, 1.073. É tudo que falta para completar 5.050. Portanto, se fosse só o abono complementar, quem é que recebe só o aumento no piso, melhor? Quem é que recebe complemento? Todos que na tabela de vencimentos de GEIF estão abaixo de 5.050 no padrão. Então, ele vai diminuindo, até que tem uma faixa que as pessoas não recebem abono complementar. Como é que poderia receber também esse abono complementar? Se houver incorporação. Portanto, a proposta do governo aumenta em 32%. É melhor ou pior ter 32% ou ter o regime de subsídio? Para nós, o que é pior é o regime de subsídio, porque destrói a carreira, porque acaba com o quinquênio, porque acaba com sexta parte, porque acaba com evolução funcional por tempo de títulos e por títulos. O que é melhor dos melhores? Se você tivesse 32% como reajuste linear, nós reivindicamos que fosse 46%. No entanto, o governo diz, fora de cogitação, dá reajuste linear de 46% ou 32%. Vai ser na forma de aumento do piso, como aconteceu em 2008, em 2010, 2011, 2012, 2013, sempre foi aumento do piso através de abono complementar e incorporação. Alguém pode perguntar, Cláudio, mas nós queríamos, né, reajuste imediato. Nós também sempre lutamos por reajuste imediato. Mas entre ficar com salário congelado e ter um abono complementar, lutar para incorporar e conseguir, como nós conseguimos, resultando entre 2008 e 2020 em 204% de variação dos valores padrões das escalas de vencimentos, é lógico que nós vamos escolher essa tática para mitigar os efeitos de qualquer política corrosiva dos nossos salários. Mitigar significa diminuir os efeitos da inflação, das perdas salariais sobre os nossos salários. E nós conseguimos isso. Os demais servidores públicos, nesse período de 2008 a 2020, tiveram 0,01. Os profissionais de educação, através da luta que realizaram, das convocações que realizaram pelo SIMPEM, não ficaram com 0,01. E, novamente, nós estamos diante dessa situação. Então, 32% no aumento dos pisos. Alguém que está acompanhando pode dizer, mas eu sou coordenadora pedagógica. E no meu caso, o que acontece? Se for coordenadora pedagógica, QPE 15A, é difícil ter, nós temos, porque houve concurso recentemente, concurso está em validade, alguns colegas foram aprovados, foram enquadrados na primeira ou segunda referência da tabela dos gestores, QPE 15A, ou 15B, ou 16A, ou 16B, está abaixo do piso que está sendo apresentado.
Atualmente, no QPE 15A, tabela do coordenador pedagógico, o piso é de R$ 5.442,20. Então, o governo diz, para este piso também aumento em 32% e passa para R$ 7.171,31, piso do coordenador pedagógico. Quem estiver abaixo, na referência, lá na tabela, abaixo de R$ 7.171,31, recebe o abono complementar. E o diretor no QPE 17A, qual é o seu piso atual? R$ 6.172,68. Com 32% de aumento do piso, quanto ele passará a receber? R$ 8.133,88. Então, se houver algum diretor que está no padrão de vencimentos abaixo de 8.138, ele vai ter um complemento, um abono complementar. O mesmo acontecerá com o supervisor, que o piso atual é de R$ 7.001,20 e passa para R$ 8.662,58 como piso. Então, o que falta de 7.001 para 8.600 é um abono. Então, todos que estiverem abaixo de R$ 8.662 recebem um complemento. Então, a política de abono complementar para o atingimento dos novos valores de pisos fixados através da aplicação desses 32%. Mas o SIMPEM sempre lutou, como fez agora, para que o abono complementar seja incorporado. E é um processo de discussão, de negociação. Não tem incorporação, é o pior dos mundos também, porque ele destrói o desenvolvimento na carreira. Não destrói a carreira, mas o desenvolvimento, fazendo com que uma pessoa que tem mais tempo, que tem mais título, em um determinado momento pode estar empatado ou até mesmo ter um valor menor, não um valor remuneratório, né? Absoluto, menor, mas relativo, considerando que ele já tinha evolução, que ele já tinha quinquênio, que ele já tinha sexta parte, e o outro que chegou mais recentemente está empatado com ele, né, através do mecanismo de padrão de vencimento, mais abono complementar. Então, o SIMPEM sempre lutou para incorporar. Então, desses 32% que foi aplicado no aumento do piso, nós já queríamos incorporar agora, a partir de maio, um percentual, ainda que não atingíssemos os 32% já incorporado, nos dispunhamos a trabalhar com um índice, né, para incorporação a partir de maio, como aconteceu em 2008, quando nós alcançamos 37,5%, e a primeira parcela de incorporação foi de 20%, depois 8,75%, depois 6,57%, absorveu os 37,5%, aplicou-se para todos os profissionais de educação, ativos e aposentados. E aconteceu também quando nós obtivemos 33,79% em 2010, e não veio 33,79% para todos, em todos os padrões de investimentos, no mesmo momento. Foram 3 parcelas de 10,19%, iniciando em 2011, 2012 e 2013. Inclusive, no momento que nós conseguimos 33,79%, não foi aplicado nada em todas as referências, somente o abono complementar. E, posteriormente, nós fomos incorporando a última parcela de 10,19%, aconteceu em 2013. E para acontecer a aplicação dos 10,19% que estava na tabela de vencimento, que estava na lei, acho que os mais antigos se recordam que nós tivemos que fazer uma greve de 31 dias, porque o governo não queria cumprir aquela última parcela de 10,19%, incorporar os padrões de vencimentos. Naquela ocasião já se discutia a política de subsídio. O mesmo aconteceu em 2014, quando nós tínhamos 13,43%, decorrente do aumento do piso, de pagamento de abono complementar, e para incorporar esses 13,43%, nós tivemos que fazer uma luta de 43 dias de greve em 2014, incorporando esses
13,43, em toda a tabela de vencimentos para ativos e aposentados. No ano subsequente, 2015, nós conseguimos arrancar do governo 10%, que foi parcelado, feito em duas parcelas, uma de 5%, outra de 4,76%, um sobre outro dá 10%, né? Para fazer o quê? Para incorporar, mas não aconteceu em 2015. Aconteceu em 2016 e em 2017 a incorporação. Primeiro aumentou o piso na forma de abono complementar e depois houve incorporação. Neste momento, apesar da gente ter lutado e continua lutando, porque a questão não terminou, né? Para que houvesse a incorporação do maior percentual nas tabelas de vencimentos, aumenta o piso em 32, já incorpora uma primeira parcela a partir de maio. O que o governo fez? Desses 32%, incorporou 5% para todos os profissionais de educação. Não é um reajuste de 5%, é a incorporação de parte do aumento do valor do piso de 32% nos padrões de vencimentos dos ativos dos aposentados. Então, as tabelas, as escalas padrões de vencimentos das tabelas do quadro dos profissionais de educação incorporará, a partir de maio, 5%, se permanecer essa proposta apresentada ontem. Então, 32%, menos esses 5%, ainda vão restar 25,5%. É um sobre o outro, 25,5%. Nós vamos batalhar para incorporar esses 25,5%. 5% incorporado a partir de maio, portanto, se aprovado o projeto tal qual foi encaminhado para a Câmara, o projeto já está na Câmara Municipal, foi encaminhado ontem ao final das discussões envolvendo vários sindicatos, né? Foi encaminhado ontem. A Câmara Municipal vai entrar em recesso. Talvez não dê tempo de nem realizar a primeira votação, exceto se for convocado sessões extraordinárias ou prorrogado o início do recesso. Se não for prorrogado o início do recesso, ele tem início agora nessa quinta-feira, ao final da quinta-feira. E a Câmara só vai voltar no dia 2 de agosto. O projeto protocolado vai ser lido, mas não vai tramitar ainda. Não vai tramitar. E não vai ter aprovação final antes de terminar do retorno do recesso parlamentar, que começa, como eu disse, provavelmente agora na quinta-feira, ao final da quinta-feira, e retorna no dia 2 de agosto. Então o projeto está lá, dispondo sobre o quê? Aumento dos pisos 32%, incorporação nesse momento de 5% desse total dos 32%, altera a tabela de vencimentos para ativos e aposentados. Paga-se a partir de quando? A partir de maio. Mesmo que o projeto demore a ser aprovado, ele será aplicado retroativamente. Então, imagina que seja aprovado em agosto, aqueles que têm abono complementar para receber, vai receber a diferença do mês de maio, junho, julho e propriamente agosto. E os 5%, também a diferença dos 5% do mês de maio, junho, julho, agosto, se até lá for aprovado. Como é que o SIMPEM vai atuar? Essa é a proposta do governo. A reivindicação do SIMPEM é distinta dessa, no que pese o fato, e vou repetir, de nós termos tido uma extraordinária vitória que foi impedir a destruição da nossa carreira com a instituição de subsídio. Quem lê o projeto que está na Câmara Municipal, que foi encaminhado, vai verificar lá que todas as demais carreiras, que eles falam de valorização, é em regime de subsídio. Não se iludam, com valor eventualmente maior no regime de subsídio, é que eles não terão, já não tem mais quinquênio, já não tem mais sexta parte. Os ganhos judiciais são absorvidos. E nós somos o último, né, o único quadro que estamos com regime de remuneração. A remuneração constituída do padrão de vencimentos, mais as vantagens de ordem pessoal, quinquênio, sexta parte, e resultante dos enquadramentos por evolução funcional,
promoção por merecimento e antiguidade. Então, esse regime nós mantivemos. E eu reputo isso, todos que nos acompanham, sabem das nossas lutas, acompanharam a greve no final do ano, sabe que nós travamos uma batalha, inclusive com os vários sindicatos que defenderam o regime de subsídio. Já em 2015, defenderam também em 2021, quando foi aprovado o subsídio do nível básico e do nível médio. Nós não abrimos mão. A diretoria do SIMPEM não está autorizada, né? E também não tem posicionamento de abrir mão de direitos. Foi aprovado nas nossas assembleias. Defender o regime de remuneração e nos opormos ao regime de subsídio. Isso não é uma decisão individual do Cláudio Fonseca, ou de qualquer membro da diretoria, da Patrícia, da Priscila, da Michele, do Nazaré, do Cleiton, do Josafá, do Eliazar, ou da Michele, ou da Célia, ou da Valéria, os membros da diretoria, né, do Donizete, o nosso vice-presidente. Não é decisão pessoal, é decisão da categoria. Posicionamento contrário ao regime de subsídio. E o que nós vamos fazer? Essa proposta vai ser discutida, sim, nós estamos vendo lá o calendário da Câmara Municipal, adotar o nosso posicionamento. Estou antecipando a diretoria do SIMPEM contra o regime de subsídio e vai lutar para incorporar esses 25,5 que não estão incorporados para os docentes, para os gestores, para o quadro de apoio, como nós conseguimos no passado. Ainda que o governo diga, né, que esse abono complementar, que corresponde a 25,5% dos 32 que anunciou agora, não será incorporado para nenhum efeito, nós vamos batalhar, tanto no âmbito da Câmara Municipal, quando o projeto estiver tramitando. Esse projeto vai tramitar nas comissões permanentes da Câmara Municipal, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Administração Pública, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, e vai a plenário para votação. Então, além da articulação política, da defesa dos nossos princípios, como nós sempre o fizemos, nós faremos também nessa etapa. Pedindo para as pessoas, os profissionais de educação, nos acompanharem também as convocações do SIMPEM e manter, né, firme no nosso propósito de defesa da nossa carreira, dos nossos direitos, de valorização remuneratória. Eu sei que muitas pessoas estão dizendo 5%, eu estou explicando para as pessoas entenderem que não são 5%, né? São 32% no aumento do piso, e dos 32% incorporou 5%. Né? Com essa incorporação, é óbvio, né, que cria a nossa base para a luta para a incorporação do que falta para todos. Docentes, gestores, quadro de apoio, aposentados, pensionistas e o pessoal que está em ativo. Eu digo a vocês, com toda a segurança, com toda a garantia e com toda a experiência também, né, que até agora nós mantivemos o nosso regime de remuneração, né, e não subsídio, defendemos a nossa carreira e a luta, a organização, o conhecimento, né, do orçamento da cidade, das finanças da cidade e a fixação e defesa dos nossos princípios é que tem nos levado a garantir que a gente não permita a destruição dos nossos direitos de carreira. 5% está aquém do que nós reivindicamos, aquém da possibilidade da prefeitura, e nós vamos batalhar para incorporar esses 25,55. Desta forma, a tabela pode ficar uniforme instantaneamente ou pode progressivamente, como aconteceu nos anos anteriores. Nós não somos intransigentes, temos debatido e com o prefeito, com os secretários, a necessidade de incorporação para a melhoria da remuneração dos profissionais de educação, de todos, indistintamente, né, do QPE 1A ao QPE 14 da tabela do quadro de apoio, do QPE 11 ao QPE 23 para os docentes, do QPE 15 ao QPE 24 para os gestores. Nós somos contra essa ideia de criar uma tabela de vencimento em separado para os gestores,
porque a consequência seria transformar primeiramente a remuneração dos gestores em subsídio, e nós somos contra subsídio. Pedi desculpa por ter me estendido, mas era uma oportunidade que eu não podia deixar de falar com uma parcela da categoria para espargir essa informação que nós estamos dando aqui, embora ela também esteja contida nos nossos informativos, vídeo que eu gravei ontem, boletim que fiz ontem e também das tabelas que nós vamos divulgar. O processo não finalizou. E nós aqui do Simpem temos, né, uma avaliação do momento de fazer mobilizações, e eu acho que todos se recordam que no ano passado nós tivemos um ano duríssimo, 2 greves, uma de 120 dias, com a chamada greve sanitária, e no final do ano, outubro, novembro, nós tivemos uma greve de 31 dias, uma greve de alto custo, no alto custo financeiro, do ponto de vista político, da luta, da energia dos profissionais de educação que participaram da greve, envolvidos depois de ter feito uma greve de 120 dias. E ao final, tem muitas pessoas dizendo que não adiantou nada fazer a greve. Adiantou sim, todas elas. A de 2018, quando nós evitamos que o governo fizesse lá no Sempaprev a chamada segregação de massas e elevasse a contribuição previdenciária não só para 14%, chegando a 22%. E no ano passado, da mesma forma, com a nossa luta, com a greve de 31 dias, o governo não fez o que ele pretendia, de elevar a contribuição de 14% para 22% para todos os profissionais de educação, ativos e aposentados, uma consequência mais drástica ainda para os aposentados, que eles passaram a contribuir sobre tudo que excede o salário mínimo. Eles pagavam somente contribuição previdenciária sobre o que excede o salário, o teto de aposentadoria do INSS. Ou seja, contribuíam para o que excede 7.087 e passaram a contribuir sobre o que excede R$ 1.200, com 14%. Mas o governo queria 22%. Seria uma contribuição adicional, extraordinária. E a nossa greve evitou isso. O nosso movimento evitou isso. Aproveito para cumprimentar todos e todas que participaram das greves que nós realizamos. Elas foram imprescindíveis para assegurar os nossos direitos. E serão também. Então, nós vamos fazer a ampla divulgação sobre as ações, atividades do Simpem, mas para isso nós estamos acompanhando o calendário da Câmara para fazer tudo no momento certo e ter eficiência. E se não conseguirmos incorporar mais que os 5% agora, nós temos tempo pela frente, como nós fizemos anteriormente. Vamos batalhar para incorporar absolutamente os 32% nos padrões de vencimentos dos ativos e aposentados. Bom dia a todos e a todas. Fiquem em paz. Saúde. Obrigado.